Aí, então vamos hoje falar sobre a ascensão e o medo de ser deixado para trás. E eu vou falar por que eu pensei nisso. Além da gente tá puxando esse assunto, né, de, eh, percepção, né, o que faz ou não faz bem para o seu campo, e daí pode ser o seu caminho, ou pode ser necessariamente, eh do outro, mas não o seu, né. Então para a gente entender, a gente conversar sobre esse tema que é nossa, todo mundo tem dúvida, e tem dúvida porque dispara um monte de gatilho inconsciente. Então, a minha questão para trazer é, vamos colocar consciência, né, desmistificar junto esse processo para a gente sair do medo, ficar mais atentas, né, porque se você cai, né, no medo, e isso é normal do ser humano, né, reagir aos gatilhos, a gente, eh, sabe que cai em armadilha, manipulação, né. Então, uma dessas coisas que vibram muito no meu meio, né, e que perguntam bastante é: "O que acontece com as pessoas que não evoluem? O que eu posso fazer para fulano que está aqui do meu lado evoluir, porque não me acompanha", entendeu? Eh, as pessoas vão ficar para trás. Então, vamos pensar nisso com maior consciência e mais profundidade, né, para a gente entender processo de ascensão, né, que a gente está aqui jogando esse joguinho de ascensão. Então, o eu acho que o conhecimento e a consciência são as 2 ferramentas mais auspiciosas e as que mais funcionam, né, mais poderosas mesmo nesse caminho, que ajuda a gente a sair do medo e a gente a evitar essas armadilhas. Não que elas não apareçam, então, por mais que você tenha consciência, não é que elas não vão desaparecer do seu campo, do seu universo, porque nesse sistema isso é muito recorrente, então a gente tem um 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 coletivo ainda vibrando nesses 2 caminhos de medo, muito, muito mesmo. Mas para começar a gente precisa entender, por exemplo, que, eh, o que a gente considera como ascensão, né, porque fica uma coisa tão, sabe, o caminhar lá e fazer o caminho de Santiago, escalar os Andes, sei lá. Eh, Na verdade, é um proce ascensão é elevar a consciência do nível que você está para um nível mais alto, ponto, né. E daí cada um vai estar em um lugar e vai eu chamo de caixinha, né, para não ficar na pegadinha trend de ascensão. Eh, Dessa caixinha que eu tô, percebo a caixinha que eu tô e que tem uma caixinha maior e mais confortável, inclusive em formato mais legal, tipo, não é um quadrado, é uma estrelinha, ok. Ou é entendeu? É uma jornada, mas é a sua, é um crescimento e é o seu, não é o do outro, do amiguinho. A gente que vai se alinhar com umas frequências mais altas, que por um acaso são as nossas originais, né. Então, acaba que a gente vai se desvencilhar ou tomar, mais consciência daquilo que estava no subconsciente ou no inconsciente, regulando a gente de alguma forma, limitando ou colocando eh, num mais do mesmo, né. É um processo que, integra os nossos aspectos e não, retira e bota fogo, queima pólvora. A gente vai acoplando e integralizando esses aspectos, entendendo
porque esse caminho até honrando o caminho que você percorreu. E daí não necessariamente vai ter as mesmas reações, porque você já é uma outra pessoa com mais consciência, então vai ter uma integração também com os aspectos superiores do nosso ser. Então assim a gente promove uma conexão maior, porque está integrado, integração maior também com a fonte e também, eh, coerência. Isso é ascensão. Da onde você está, um pouquinho melhor, né. Eh, e o despertar? Despertar é quando você percebe, quando você começa a perceber que o que você está vivendo, a sua realidade, etcétera, pode ter algumas limitações. E essas limitações podem ser, até físicas, mentais, eh e energéticas, tem limitação. Então, despertar é o ponto de virada onde você se torna mais consciente, do seu caminho, da onde e daí vamos lá, você se tor podia ter começado pelo despertar, que daí a gente vai para a ascensão, mas é o ponto de virada, quando você percebe. E eu falo muito disso, porque eu falo percepção, escolha, mudança. E a percepção é o ponto de virada. Se você não perceber, você não tem escolha. O ascensão é você fazer escolhas melhores. Então, esse ponto de virada é quando a gente se torna mais consciente do nosso próprio ser, das nossas próprias frequências, da autorresponsabilidade, na nossa própria cocriação, né. Então está acontecendo no meu universo, eu sou, corresponsável, então eu tenho todo o poder e autonomia para mudar. Então, durante esse despertar, que também é uma trend, né, agora, eu também não gosto de usar, a gente passa a questionar: "Ah, então, mas eu estava fazendo isso e estava tendo tal resultado, mas eu não quero tal resultado. Então o que eu posso fazer para obter outro resultado?", entende? E daí esse a gente passa a questionar o modus operandi anterior, né, nossas crenças, nossos padrões, condicionamentos, e daí a gente busca uma compreensão mais profunda do que a gente é, né, do nosso papel, o que que você está fazendo aqui? Então, eh, tem outra coisa que eu anotei que é assim: "Ai, eu tô no meu despertar estou muito mais sensível, eu sou mais sensível que X". Então, dentro mesmo em conhecimento, dentro do seu universo, você, dentro de você mesmo, vai ser a pessoa que sente mais, que percebe mais. Lógico, porque só você sabe o que você sente, que percebe. A outra pessoa não. E você não sabe sentir e pensar pelo outro. Então, você é o top, top da galáxia do seu universo. Então, é comum a gente começar também com uma percepção e aumento de consciência, aumentar também a nossa percepção. Então você começa a percepção, mais sensibilidade, por quê? Uai, porque você está pondo sua energia nisso, né. Ó o meu uai. Então, até com o nosso ambiente. Até com as outras pessoas, aquilo que não incomodava, começa a incomodar. Ah, por quê? Porque você já não está mais no automático. Então essa sensibilidade que aumenta, é aumento de percepção. E quando aumenta a consciência, a gente tem um aumento de empatia. Por quê? Ampliando a nossa percepção que não tem outro, né, que é um reflexo, então e que não é personalizado, ninguém está te atacando, tá tudo certo no seu universo, então a gente começa a ter empatia, né. É diferente de dó. Dó é arrogância, porque daí você está num patamar, empatia é perceber: "Nossa, eu percorri o meu caminho e sei
como é percorrer um caminho. A outra pessoa está percorrendo um caminho e eu tenho empatia pelo caminho, mesmo que não seja o mesmo, mesmo que não seja, assim, nem parecido. Daí eu uso o que interessante quando é muito diferente. Interessante, aquele caminho que eu não escolheria de jeito nenhum. Então, se a gente já tinha o caminho da compaixão e da empatia, agora ele se amplia, né, porque a sensibilidade não é, só uma característica que a gente nasceu com ela, a gente cultiva, e quando a gente está colocando isso no nosso campo, isso cresce. Então, como? Praticando presença, né, meditação, respiração. Então, a gente lógico que a gente se preocupa com as pessoas, com a família, com os amigos, os filhos, com a humanidade, e deseja que seja, eh, tudo positivo, numa linha-tempo mais elevada. Essa preocupação, ela se torna cada vez mais intensa quando aumenta a empatia, mas daí a gente vai ver sobre os gatilhos. Quando a gente começa a sentir, uma responsabilidade maior, né, pelo que acontece, o que você pode fazer para mudar o seu universo, a gente ultrapassa isso e acaba imputando isso como um jeito certo de pensar, o nosso caminho, em vez de ser exemplo de possibilidade. Eh, olha só você exercendo a sua autorresponsabilidade, ser exemplo para um outro. E dá para sair de casa sem "vou à luta", né, dá para fazer um pouco diferente, mais leve, não ser tão competitivo, né, até não precisar ser competitivo. Então, alternativas mais leves, mais amorosas e possíveis porque você é. Os gatilhos que a gente tem aí eh, que a gente ativa, né, por reação automática, né, por exemplo, de ser deixado para trás. Esse gatilho é nosso, né, eh, e daí se a gente ficar engatilhado por pode ser uma frase, pode ser a implícito numa fala, eh, engatilha o medo. Né, a sensação de medo, a sensação de ansiedade, mesmo sem entender exatamente o que está acontecendo, esse medo pode estar ligado à experiência passada, de abandono, de rejeição, e isso daí é ativado inconscientemente. Então esse conceito de ser deixado para trás, ou deixar alguém para trás, ressoa na gente, de qualquer jeito, porque é gatilho. Então, é uma manifestação completamente natural, né, quando, eh, cresce a sua empatia, a sua sensibilidade, então o seu, eh, seu eu expandido, né, que não tem mais outros, então é tipo, mas tem ainda um restinho de medo. Espera aí que deixa a Zizi entrar, deixei. Ainda tem um resto de medo que engatilha. Esse resto de medo que trabalha com o conceito de ser deixado para trás, né. A gente não quer deixar ninguém para trás. A gente começa a aprender a se prender, inclusive, nesse conceito, porque isso ressoa na gente, sabe. O abandono, rejeição, isso é uma coisa que ressoa, mas, eu já falei algumas vezes, mas desde o do ventre, né, até as pessoas que acreditam só nessa vida, até mais para trás. Então, o que acontece? Ressoa e a gente responde. Sem
pensar no automático. Então, quando a gente desperta, né, ou seja, tem essa percepção, aumenta a nossa consciência, a gente cresce a nossa consciência para poder ver essa ascensão de uma forma mais madura, não, envolvendo também essa complexidade de respeito, de livre-arbítrio, de que cada um é co-criador do seu, universo, é maturidade, né. Isso transforma o conceito do cenário de que: "Nossa, eu vou sair daqui e vou deixar as pessoas", porque não tem deixar, né, não, onde um grupo ascende, o outro é deixado para trás. Então, é olhar de forma separatista, binária, né. E isso só a gente estava falando disso na semana passada, mas e isso também é uma forma de ver da nossa dimensão, e não de todas. É específico, é do nosso joguinho, veio na configuração do 3D, né. Então quando a gente, começa a perceber e questionar e aumentar nossa consciência referente a empoderamento, cocriação, universo pessoal, respeito, livre-arbítrio, e os paradigmas começam a se mostrar, não tem outros para serem deixados para trás, né. A a revolução e a ascensão são nossa participação consciente do nosso caminho. Ocorre quando a gente começa a expandir e ser o que você veio ser. Então não tem, eh, não é coerente, sabe. Então, como que eu percebo? Eu vou falar, ressoa para mim. Eu percebo no meu campo se ressoa com medo. Se eu não fizer, se você não participar desse grupo, né, se você não fizer parte da panelinha, você vai ser deixado para trás. Você vai perder a oportunidade, uma grande oportunidade, única, né. Então cada vez mais, perceber o que mexe com você, também é perceber que, está sendo manipulado, né. Então essa ativação do medo, é a ativação do medo de não pertencer. É um dos gatilhos mentais mais usados. Isso acontece em todos os níveis. "Ai, mas eu esperava que um grupo social XYZ não tivesse isso". Não, não, é o sistema. Você vai ver isso em todos. Cabe a você, indivíduo, não jogar o joguinho. Isso acontece porque as pessoas têm a necessidade e o desejo de pertencer a um grupo. Porque lá nas cavernas, desde lá, quando a gente habitava as cavernas, quem não pertencia ao grupo ia ser isolado e morria. Então esse medo é muito, muito antigo. Então, e a gente é tudo descendente de quem ficou, porque quem se rebelou e foi expulso, morreu, porque era a tribo que dava força para a gente sobreviver. É esse medo, por isso que ele é tão funcional. Funciona porque ele está por milênios atuando no nosso campo. Não é de uma hora para outra, não é porque eu percebi e daí: "Ah, eu caí de novo e fui lá e entrei no grupo X", né, e tá tudo bem, porque imagina, milênios. Não adianta pegar o chicotinho e ficar se batendo agora, é só prestar atenção. Como que presta atenção? Presença. Então, esse medo de não pertencer, ele é ativado em
na maioria das situações, se sentir excluído da conversa. Tenho certeza que falaram de mim quando eu fui no banheiro. Que será que eu estão conversando, cochichando, o que será que eu fiz? Uai, você não fez nada, né. Não ser convidado para um evento, isso tudo desperta, né, e desperta esse gatilho. E no contexto espiritual, é o medo de ser deixado para trás, né, é a questão de alguns vão evoluir e outros não. Eh, e esquece que é livre-arbítrio e escolha. E que todo mundo é centelha divina e todo mundo veio da fonte. "Ah, mas Simone", me perguntaram um tempo atrás, umas semanas atrás, "mas e os suicidas? Se você é um suicida e você acredita que vai ficar lá no vale dos suicidas, muito provavelmente vai, porque é a gente que constrói o nosso universo. Então se é essa a sua crença e isso você acredita por toda a sua vida, adivinha o que vai acontecer? A mesma coisa quando eu falo assim: "Ainda bem que na minha religião não tem pecado", porque não tem. A gente estava falando de gula no final de semana. Alguém falou assim: "Nossa, já tô no pecado". Eu olhei e falei assim: "Mas eu não sabia nem que pecado que ela estava falando". "Na gula, né, Simone". "Ah, é mesmo", eu tive que me lembrar, porque isso não existe no meu vocabulário. Por quê? Eu não acredito nisso. Eu acredito em escolhas. Então, a gente não pode forçar o outro a sua o seu caminho, o seu abismo, o seu buraco, o seu medo. Vai ter outros caminhos, outros abismos, outros buracos e outros medos, mas a gente enfrenta e sabe que há caminhos, buracos, vales, picos, a gente oscila de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, e os outros também, por isso que aumenta a nossa empatia, né. A gente pode fornecer o quê? Conhecimento, mas não pode abrir a cabeça de ninguém, enfiar nada da sua crença lá, porque é sua crença, né. A gente pode sim, mostrar que pode ser mais leve, que é possível, né, caminhar com leveza, com amorosidade. Fazer um caminho, alegre, né, isso fazendo e percorrendo o seu próprio, não colocando: "Olha, pode ser, é assim, faz assim", né. O universo não é ruim, ele não é punitivo, né. Nem a gente como mãe, quem é mãe? Levanta a mão, né. Como você vai fazer isso, né. Então para o resto da sua existência, você vai ficar lá rodando a pedra até subir no morro e depois quando chegar lá no topo do morro a pedra vai cair. Não, você não vai fazer isso. Punido para o resto de toda a vida e além eternidade. Não, não. Isso é uma crença. É simbólico, né, de esforço, eu falo assim: "Ah, você não tem como", mas tem. Não tem como plantar morango e colher abacaxi, ou vice-versa. Não, tem, né, porque você não sabe o que está plantado ali. Mas já aconteceu de você plantar uma coisa e colher outra? "Ai, mas tinha um plantio anterior que eu não estava consciente", só isso. Se apareceu ali é porque foi plantado, né. Então, eu posso não estar consciente, aí muda completamente, eh, o parâmetro.
O universo não deixa ninguém para trás, né. Não é uma oportunidade, a única oportunidade, vai precisar de suporte, vai precisar do outro para colocar a mão na sua cabeça. Não, é a sua própria mão. Eu lembro do meme de um garotinho assim no asfalto, com uma bota aqui, e daí afasta a câmera, quando você percebe que você mesmo que se coloca, é a mão dele dentro da bota, colocando a bota assim. Mas é isso, né. Então, eh, quando você faz, não é punitivo a colheita, é só para você prestar atenção que você está plantando aquilo, só isso. Você está colocando aquilo no seu campo, e eu posso parar de plantar aquilo no meu campo. Seria punitivo que se você não tivesse alternativa, aí seria sacanagem, entende? Seria muita sacanagem mesmo. Então você só tem semente de abóbora, e daí você quer outra coisa. E daí você é punido por plantar abóbora. Não, mas eu só tenho semente de abóbora, entende? Então sim, nesse ponto de vista. Mas se a gente entender que por que que eu tenho só semente de abóbora? Porque ali na feira que eu passei, na linha de coisas para escolher, eu peguei só semente de abóbora. Talvez, na hora que eu estava fazendo a feira, antes de vir, eu queria abóbora. Por algum motivo eu queria abóbora. E daí, não é só descobrir por que que eu peguei a abóbora, né, é descobrir também para que que serve a abóbora, porque se eu escolhi no momento que eu estava mais consciente, né, não nessas 3D, deve ter alguma razão. Então, será que eu estou aqui para fazer um prato novo de abóbora? Pode ser. Então, quando a gente fica no inconsciente, a gente fica no ciclo, né, e a gente chama de, eh, ciclo de repetição, né, padrão negativo e de repetição. Mas não é só nessa vida, né, a gente também pode acontecer num num ciclo maior. Então, dá para escolher não acender? Lógico, livre-arbítrio. Eu também ouço isso, né. "Ah, uma vez que você evoluiu, não tem como". Não, mas lembra que você é fonte? É lógico que tem como, se a gente está aqui, né, a gente escolheu estar aqui. A gente escolheu estar mais limitado, a gente escolheu, estar cercado de, mais negatividade e etcétera. Então, a gente permitiu isso por escolha. É um processo. Esse processo pode ter, eh, períodos ou timelines, né, linha de tempo mais positivas, né. Pode sim. Ah, lá no meu ideal, mas a gente caminha para. É saber, vamos voltar lá naqueles 2 princípios, aonde você está, perceber aonde você está, para aumentar a nossa capacidade de consciência, de luz, e mudar. Então, a ascensão é saber aonde você está, mas não é "Ai, nesse momento aqui agora", é a cada momento aqui agora, porque a gente oscila, né. A ideia de que a gente vai ter um caminhar para uma terra, benéfica, etcétera, não com tanta violência, da onde que vem essa violência? De dentro da gente. Então a gente precisa lidar com a violência dentro da gente, e não separar: "Ah, então aqueles são maus, vão ficar aqui, e eu sou boa porque eu faço mantra", não é? Isso é separar. Você separa a sua parte das suas sombras e sem lidar. Quanto mais separado, mais distante você fica
de realmente integrar para fazer a própria ascensão, a de verdade, né. A ideia, né, dessa, lei de punição, a gente só precisa dessa lei da punição e castigo quando a gente não tem bom senso. Se todo mundo tivesse bom senso, a gente não precisava de lei, não é assim? Então, aqui na 3D a gente precisa de lei por quê? Porque falta senso, né. Esse senso de integrar, não: "Ah, então eu vou fazer o 108 Om Namah Shivaya, sei lá, e daí o resto que se dane". Não, então isso não é bom senso, né. Sabendo que não tem outro, sabendo que a gente espelha, sabendo que esses processos existem, né, a gente vai lidar com isso no nosso dia a dia. Posso ir lá na Namíbia, na cidade de lá, que eu já quis ir, já falei para vocês já, eu já quis ir ensinar lá, ensinar reiki, fazer, sabe, aplicar, fazer o que então, mas será que eu não posso fazer aqui, né? Será que esses desafios que eu própria me coloquei, porque eu sou co-criadora do meu universo, não está sempre à minha mão? E eu colocar: "Se eu tivesse isso, quando eu fizer aquilo", não é impedimento? Então, isso tudo é livre-arbítrio e escolhas, né. Bom, falei que eu ia terminar, falei e consegui, hein. Eh, Tem uma parte 2, tá. Essa parte 2 eu separei, assim, com o que seria pensar que algumas pessoas são deixadas para trás. Então, qual que é o conceito, qual que é o padrão, o que isso implica e algumas coisas, sabe? Não só no isso, mas complexidade da ascensão, diversidade de caminhos, intenção pré-nascimento e etcétera. Algumas coisas que ficam muito marcadas são bem perguntadas para mim, inclusive. Então eu deixei isso para segunda-feira que vem, tá bom? Pra gente manter 35, 40 minutos que fica porque eu estava me estendendo muito, tá? Mas perguntas, vou tirar aqui e daí Eu já vou sair, viu, Simone? eu Tá? sei. Aí, então vamos hoje falar sobre a ascensão e o medo de ser deixado para trás. E eu vou falar por que eu pensei nisso. Além da gente tá puxando esse assunto, né, de, eh, percepção, né, o que faz ou não faz bem para o seu campo, e daí pode ser o seu caminho, ou pode ser necessariamente, eh, do outro, mas não o seu, né. Então para a gente entender, a gente conversar sobre esse tema que é nossa, todo mundo tem dúvida, e tem dúvida porque dispara um monte de gatilho inconsciente. Então, a minha questão para trazer é: vamos colocar consciência, né, desmistificar junto esse processo para a gente sair do medo, ficar mais atentas, né, porque se você cai, né, no medo, e isso é normal do ser humano, né, reagir aos gatilhos, a gente, eh, sabe que cai em armadilha, manipulação, né. Então, uma dessas coisas que vibram muito no meu meio, né, e que perguntam bastante é: "O que acontece com as pessoas que não evoluem? O que eu posso fazer para fulano que está aqui do meu lado evoluir, porque não me acompanha?", entendeu? Eh, as pessoas vão ficar para trás? Então, vamos pensar nisso com maior consciência e mais profundidade, né, para a gente entender processo de ascensão, né, que a gente
tá aqui jogando esse joguinho de ascensão. Então, o eu acho que o conhecimento e a consciência são as 2 ferramentas mais auspiciosas e as que mais funcionam, né, mais poderosas mesmo nesse caminho, e ajuda a gente a sair do medo e a gente a evitar essas armadilhas. Não que elas não apareçam, então, por mais que você tenha consciência, não é que elas não vão desaparecer do seu campo, do seu universo, porque nesse sistema isso é muito recorrente, então a gente tem um 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 coletivo ainda vibrando nesses 2 caminhos de medo, muito, muito mesmo. Mas para começar a gente precisa entender, por exemplo, que, o que a gente considera como ascensão, né, porque fica uma coisa tão, sabe, o caminhar lá e fazer o caminho de Santiago, ou escalar os Andes, sei lá. Eh, Na verdade, é um proce ascensão é elevar a consciência do nível que você tá para um nível mais alto, ponto, né. E daí cada um vai estar em um lugar e vai eu chamo de caixinha, né, para não ficar na pegadinha trend de ascensão. Eh, Dessa caixinha que eu tô, percebo a caixinha que eu tô e que tem uma caixinha maior e mais confortável, inclusive em formato mais legal, tipo, não é um quadrado, é uma estrelinha, ok. Ou é entendeu? É uma jornada, mas é a sua, é um crescimento e é o seu, não é o do outro, do amiguinho. A gente que vai se alinhar com umas frequências mais altas, que por um acaso são as nossas originais, né. Então, acaba que a gente vai se desvencilhar ou tomar, mais consciência daquilo que estava no subconsciente ou no inconsciente, regulando a gente de alguma forma, limitando ou colocando eh, num mais do mesmo, né. É um processo que, integra os nossos aspectos e não, retira e bota fogo, queima pólvora. A gente vai acoplando e integralizando esses aspectos, entendendo porque esse caminho, até honrando o caminho que você percorreu, e daí não necessariamente vai ter as mesmas reações, porque você já é uma outra pessoa com mais consciência, então vai ter uma integração também com os aspectos superiores do nosso ser. Então assim a gente promove uma conexão maior, porque está integrado, integração maior também com a fonte e também, eh, coerência. Isso é ascensão. Da onde você está, um pouquinho melhor, né. Eh, e o despertar? Despertar é quando você percebe, como você começa a perceber que o que você está vivendo, a sua realidade, etcétera, pode ter algumas limitações. E essas limitações podem ser, até físicas, mentais, eh e energéticas, tem limitação. Então, despertar é o ponto de virada onde você se torna mais consciente, do seu caminho, da onde e daí vamos lá, você se tor podia ter começado pelo despertar, que daí a gente vai para a ascensão, mas é o ponto de virada, quando você percebe. E eu falo muito disso, porque eu falo percepção, escolha, mudança. E a percepção é o ponto de virada. Se você não perceber, você não tem escolha. O ascensão é você fazer escolhas melhores. Então, esse ponto de virada é quando a gente se torna mais consciente da nossa própria do nosso próprio ser, das nossas próprias frequências, da autorresponsabilidade, da nossa própria cocriação, né. Então está acontecendo no meu universo